pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar a respeito do advogado-geral da União, tá? O advogado-geral da União, ele tem, a princípio, a função principal de defender o ato impugnado, ou seja, dentro do controle de constitucionalidade. O papel primordial do advogado-geral da União, de acordo com a Constituição Federal, é que ele defenda aquela lei objeto do controle. Então, há uma diferenciação a respeito do tipo de ação do controle concentrado e a sua participação. No caso da ação direta de inconstitucionalidade genérica, a participação do advogado-geral da União ela é obrigatória. Afinal de contas, ali há o quê? Um ato tendo a sua constitucionalidade questionada, tá? Ou seja, apontando que aquilo ali é inconstitucional. Então, por isso, a participação do advogado-geral da União é muito importante, a fim de que ele venha a defender aquele ato impugnado. Mas, Simone, ele precisa defender o ato impugnado sempre? Ele é obrigado a defender o ato impugnado? Então, hoje se entende que o advogado-geral da União ele não é obrigado a defender o ato impugnado. Ele pode, inclusive, concordar com o autor da ação direta de inconstitucionalidade e dizer que aquela lei, de fato, é realmente inconstitucional. Agora, no caso da ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, a participação do advogado-geral da União não teria importância, logo ele não faz parte do procedimento de ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, ele não é chamado. Afinal de contas, praticamente a sua participação seria chover no molhado. Afinal de contas, o legitimado do artigo 103 da Constituição, lembrando a vocês que os legitimados do controle concentrado está estabelecido no rol do artigo 103, nesse caso ele já está fazendo o quê? Ele já está falando bem da norma. Para que chamar o advogado-geral da União? Para falar bem de novo? A lei está carente? Precisa de tanto elogio assim? Enfim, no caso da ADC não é necessário, tá, chamar o advogado-geral da União para ele se manifestar. Por isso, ele não se manifesta em ADC, porque, afinal de contas, não há lei ou ato normativo para ele defender, tá? Não tem nada para ele defender, por isso ele não participa. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O advogado-geral da União participa? Pessoal, depende, tá? O STF geralmente não tem admitido o advogado-geral da União como parte do processo, como participante do processo a fim de dar o seu parecer. Porque nesse caso, tá, não existe um ato impugnado para ele defender. Afinal de contas, qual é o caso da declaratória de inconstitucionalidade? Não é justamente a ausência de uma determinada norma? É a omissão que é inconstitucional. Tá? Então, nesse caso, sendo a omissão inconstitucional, também não há objeto para o advogado-geral da União defender. Situação diferente é quando a omissão é parcial, tá? Quando a omissão é parcial, pode ser que sim, que o advogado-geral da União venha a participar daquela ação direta de inconstitucionalidade por omissão, afinal, há uma lei, um ato normativo para que ele defenda, no caso, a norma parcialmente inconstitucional por omissão. Porque a norma inconstitucional por omissão, ela existe. Ao contrário da omissão completa, que a norma não existe. Na omissão parcial, ela existe, só que ela protegeu de modo insuficiente ou então não abrangeu a quantidade de pessoas que ela deveria abranger, tá? E aí a gente verifica o seguinte: nesse caso, a participação do advogado-geral da União, de acordo com a Lei 9868, tá? Ela é facultativa dependendo do quê? Dependendo do relator. Se o relator entender que é interessante a participação do advogado-geral da União, então ele vai ser chamado a apresentar o seu parecer. Do contrário, não será chamado a apresentar seu parecer, tá? Em síntese, pessoal, o que a gente verifica? A ADIM sempre participa. Na ADIM, o advogado-geral sempre participa porque há um ato impugnado, uma lei impugnada para que ele venha defender a constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele participa? Depende do que o relator achar.
Pode ser que ele ache interessante e perfeito, ele participa. Na prática, o STF, quando é o caso de omissão total, não admite, não aceita a participação do advogado-geral da União. Tá? No caso da parcial, pode ser que ele venha participar, mas não é obrigatório. Não faz parte do procedimento previsto na Lei 9868. E por fim, e no caso da ação declaratória de constitucionalidade, ele participa? Não, porque não existe lei ou ato normativo para que ele possa defender. Tá bom? Mais dicas de direito constitucional, por favor, se inscreva no meu canal. Quero ganhar a plaquinha. Quero ganhar a plaquinha. Então, por favor, inscreva-se no meu canal e faça a professora Simone ainda mais feliz. Um beijo.